Não? Eu tava falando pro pessoal aqui no intervalo. Nossa, acho que minha voz voltou pior, né? No intervalo, que o site do STJ, ele divide os informativos por tema. Então, se vocês estiverem estudando na matéria e quiserem pesquisar o que o STJ está decidindo naquela temática, vai ir lá no site do STJ, em informativo de jurisprudência, aí no cantinho direito vai ter por tema. Aí vai ter 2018, 2017, 2016. Quando você clicar no ano, vai aparecer o caderno daquele ano com o índice dos temas, né? O índice temático. É só você clicar no tema que você quer, que já vai para a página, e ali tem todas as jurisprudências dos que saíram nos informativos relacionados àquele tema. É bem legal para estudar. Então, voltando ao nosso tema aqui, medidas socioeducativas. Então, a gente falou das medidas socioeducativas, a gente passou pela advertência, pela prestação de serviço à comunidade, pela reparação de dano, pela liberdade assistida, pela semi-liberdade, e agora a gente vai falar da medida que é a mais drástica de todas, porque ela é totalmente privativa da liberdade e ela é uma das mais aplicadas, infelizmente, que é a internação. A internação está lá no artigo 121 e seguinte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é a privação total da liberdade e ela é regida pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O que significa isso? Princípio da brevidade. A internação ela tem que durar o tempo mínimo possível, o mais breve possível. Por quê, gente? Vamos pensar numa coisa aqui. O ECA considera adolescente dos 12 aos 18 anos. São 6 anos. É uma fase super curta da vida, né? É uma fase super curta da vida. 6 anos é muito pouco tempo. Se eu pensar que o prazo máximo de internação são 3 anos, é metade da adolescência. É muito tempo. Então, por que eu trago a brevidade? Porque a brevidade ela tem que durar o mínimo possível. Ela não tem que durar necessariamente 3 anos. Pelo contrário, isso é exceção. Ela tem que durar o mínimo, porque a adolescência é a fase mais peculiar da vida. É uma fase super curta e que eu tenho que evitar ao máximo que esse menino ou essa menina, eles passem metade ou mais da metade da adolescência deles privados da liberdade. Então eu vou sempre trabalhar com o princípio da brevidade. Excepcionalidade. Por ser totalmente privativo da liberdade, a internação ela é excepcional. Eu não posso aplicar a internação de acordo com o meu entendimento, com o meu subjetivismo. Não. O juiz ele tem requisitos para aplicar a internação. A lei ela dá parâmetros, ela dá as hipóteses em que a internação pode ser aplicada. Ela é excepcional. E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu sempre tenho que pensar que aquele ser ele é uma pessoa em desenvolvimento, que ele está nessa fase peculiar quando eu vou aplicar uma medida. E a medida de internação, você retirar totalmente uma pessoa que está em desenvolvimento do seio, da família dela, da comunidade dela, você está levando para ela prejuízos irreparáveis. Por mais que a gente tenha a ideia de que vai estar protegendo, vai estar cuidando, vai estar trabalhando o fim pedagógico, por mais que a internação ela tenha um fim pedagógico, nada é igual ao seio familiar e comunitário. Então, o prejuízo que você traz na vida desse menino, você colocar um menino primário de 12 anos de idade numa unidade de internação, é um prejuízo enorme. Às vezes você traz muito mais prejuízo do que benefício, né? Então, a gente sempre tem que ter esses 3 princípios regendo a medida de internação. Atividades externas, pela lei, é a regra. E não a regra é não precisar de autorização, salvo determinação contrária. Então, pela lei, diz que o juiz pode vedar atividades externas. Então, pela leitura do artigo, a gente dá a entender que, em regra, a equipe da fundação, a equipe da unidade de internação, ela pode autorizar, eu falo fundação, gente, fundação é
é aqui em São Paulo, Fundação Casa, mas nos outros estados, cada um tem seu nome. No Rio, por exemplo, é Degase, tá? Mas a equipe da unidade de internação, ela pode autorizar, sem necessária autorização judicial, a saída do menino. Às vezes tem campeonato de futebol, às vezes tem uma competição de dança. A unidade pode sim, salvo se aquele menino, o juiz tiver determinado na sentença dele que ele está proibido de fazer atividades externas. E aí ele tem que justificar. Teve um juiz que eu trabalhei, que ele toda a sentença de internação botava que está proibido de atividade externa. Mas não justificava, era genérico. E a individualização? A regra é que a equipe pode autorizar, salvo o seu juiz, no caso concreto, determinar que está proibido para aquele menino a saída externa. Porque eles têm muito na Fundação Casa, por exemplo, competição entre as unidades da Fundação. E para isso você precisa levar o menino de ônibus, às vezes, uma coisa que deu uma complicação muito grande uma época. Os meninos saindo para fazer tratamento de saúde. E aí ia para a UBS da comunidade local, ia algemado, e aí o pessoal da comunidade não gostava, porque estava levando a polícia para a comunidade, causavam constrangimento no menino que era atendido algemado. Os médicos não gostavam, porque como que fazia um atendimento necessário com um monte de escolta lá, um menino algemado? Então, assim, em alguns lugares a gente consegue que eles não precisem ir algemados. Tem lugar até que o menino vai sozinho. Mas isso é o melhor dos mundos, é o paraíso, em regra não é assim, né? E aí isso foi complicado por um tempo, assim. O menino precisa sair para ir pro CAPS. Por exemplo, lá onde eu trabalho, aqui hoje não tem mais internação lá, é só provisório. Mas por um tempo, os meninos não iam mais pro CAPS. O CAPS ia na fundação. Ou seja, não era mesmo procedimento, projeto terapêutico que eles chamam, né? Não era o projeto terapêutico adequado. Você não tinha o tratamento que o menino deveria ter, né? Então, assim, para você impedir, o menino fez um ato infracional, cometeu, mas assim, justifica no caso concreto porque aquele menino não pode sair, tá? Sem prazo determinado, é o que eu falei para vocês da CENE. O juiz não pode determinar 2 anos, 1 ano. As mães adoram perguntar, quando falam, meu filho ficou internado, quanto tempo ele pegou? Pegou tempo nenhum. Ele foi condenado, responsabilizado e foi aplicado para ele a medida de internação. Agora, ela pode durar o prazo mínimo o prazo de reavaliação, que quando não for fixado menor, é 6 meses, até 3 anos. E aí, a fundação vai reavaliando. Eu vou explicar como que funciona essa reavaliação para vocês na próxima aula. E aí vai reavaliando, tá? Então, não existe condenação à medida socioeducativa por tempo determinado. Já vi juiz fixar tempo determinado, recorrer e ganhar, tá? Não pode ter tempo determinado. Vai contra os fins socioeducativos, os fins pedagógicos da medida, tá bom? Reavaliação máxima com 6 meses. A mesma coisa que eu falei com vocês. Cuidado, cuidado. Tem muita gente que fala que o prazo de reavaliação é 6 meses. Ele pode ser inferior. É o prazo máximo de 6 meses, se o juiz não determinar um tempo menor. Tá bom? Limite de 3 anos de cumprimento ou 21 anos de idade. Vocês lembram na primeira aula que a gente conversou sobre os 21 anos de idade? Que tem uma discussão se esse limite é só para as medidas em meio fechado ou se é para as medidas em meio aberto também. Tem isso nos slides da primeira aula e a gente conversou sobre isso. E tem uma discussão se esse limite do ECA ele é aplicado também para as medidas em meio aberto, porque pela letra da lei dá a entender que seria só para o fechado. O limite de 3 anos ou com os 21 anos de idade é o que for primeiro, tá, gente? Por que isso? Antes que se pensou, o menino que comete um ato infracional com 17 anos. Porque se o limite fosse 17, 18, 19, 20, e aí ele poderia sair com os 21, né? Próximo dos 21. Porque senão o menino cometeria com 17 anos e ele teria que ficar
e logo sair. Por isso que se colocou o limite de 21, pensando no limite de 3 anos do menino que cometeu com 17 anos, tá? Então, por exemplo, o menino tem 15 anos. E aí ele completou 3 anos, com 18 anos ele sai. Então vai valer os 3 anos. Agora vamos supor que ele tenha praticado o ato infracional com 17 anos, só foi apreendido com 20 anos. Ele pode ficar 3 anos? É sempre o que vier primeiro, 3 anos ou 21, tá? Então, isso é importante, vocês terem em mente. Isso foi pensado nos meninos com o 21, com os meninos de 17. Os requisitos, né? Lembra da excepcionalidade? Ela é excepcional. Se ela é excepcional, eu só posso aplicar ela com os requisitos do artigo 122. Tá? Ato cometido com violência ou grave ameaça. Violência à pessoa. Tá? Não pode ser violência à coisa, não. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Por descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Gente, esse parágrafo 2º ele é muito importante, tá? Que ele diz: em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. Então, o que ele significa? Eu posso estar diante de um ato com grave ameaça ou violência à pessoa. Eu posso estar diante de reiteração no cometimento de outras infrações graves. Mas se não for a internação à medida adequada, eu não vou aplicar. Eu uso isso muito para roubo. Às vezes o menino está sendo acusado da prática de um roubo, de um ato infracional análogo ao crime de roubo. Mas o menino é primário, o relatório dele é super bom, da Fundação Casa. Lembra que eu falei para vocês que quando o menino fica na provisória, vem um relatório da equipe da Fundação Casa? Ou às vezes o menino fica em liberdade, mas o juiz pede um relatório da equipe técnica do juízo. Esse relatório, às vezes, é muito bom. Tem relatório assim que você fala: como que esse menino foi fazer um negócio desse? E aí você usa isso aqui. Tem outra medida adequada. É um ato com violência, é um ato com grave ameaça, mas existe outra medida mais adequada. Tá? Então vamos lá. Atos com grave ameaça, violência à pessoa. Aqui entra o tráfico de drogas, gente, porque o tráfico de drogas ele não tem violência, não tem grave ameaça. Então eu tenho... Muito se discutiu se ele entrava aqui ou não. O STJ tem uma súmula chamada súmula 492. Ela ajuda, mas não ajuda. Porque ela fala assim, que o tráfico de drogas por si só não autoriza a medida de internação. Por mais que ela pacifique que, olha, não é porque é tráfico, vai internar, ela fala por si só. Ou seja, ela diz que outros elementos autorizariam a aplicação da internação se não fosse o tráfico, se não fosse só a questão da violência ou grave ameaça. Só que se eu não tenho ato com violência ou grave ameaça, eu não tenho requisito primário. Eu não tenho reiteração. E a tráfico, eu não tenho violência ou grave ameaça, eu não tenho como aplicar a internação. Vocês entenderam? Então, por isso que a súmula é ruim. O por si só é ruim. Mas eles aplicam, mesmo assim, eles aplica. Aplica. Mas nisso a gente ainda consegue alguma coisa. Nem sempre, mas a gente às vezes consegue. Qual que é o argumento? O TJ de São Paulo adora usar esse argumento. Que existe sim violência no tráfico de drogas. Existe uma violência à sociedade. Não, gente, eu tô falando sério, tá na decisão isso. Vem na decisão que existe uma violência a toda a sociedade. Só que assim, é muito abstrato. Eles fundamentam com isso. Mas eu tenho o que ajuda a gente. São as faltas dos requisitos, né, do artigo 122. O tráfico primário não tem nenhum requisito para aplicar, tá bom? Você não tem a reiteração, você não tem a grave ameaça e a violência. Você tem a súmula 492 e você tem o tratamento mais gravoso que o adulto, se você internar esse adolescente. Porque eu não sei se vocês já estudaram isso no penal, mas o tráfico primário, ele tem direito à causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, que a gente chama de tráfico privilegiado. E segundo o STF, e inclusive resolução do Senado Federal,
cabe regime diverso do fechado e cabe, inclusive, PRD. Então, se eu posso dar uma PRD para um adulto, por que eu vou internar um adolescente? Então, isso também é um argumento, tá? E isso de que a violência à sociedade é abstrata, de que a violência tratada aqui, no 122, inciso 1, é a violência à pessoa, tá? E a violência real. Então, aqui vale furto, receptação, tudo entra na ausência de violência, tá bom? E grave ameaça. 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Reiteração. Isso foi objeto de discussão por muito tempo. E a gente ganhava por um tempo isso, mas hoje a gente perde. Porque a gente não ganha por muito tempo, né, gente? A gente... Reiteração. O que seria reiteração? O que vocês acham que é reiteração? O que é reincidência? Mas você precisa o quê? Para configurar a reincidência, você não precisa de outros, você precisa de um, né? Então, por que ele não usou reincidência aqui? Porque o objetivo dele seria algo a mais que a reincidência. Porque quando ele quer falar de reincidência, ele fala. Então seria uma reiteração, que é mais do que a reincidência. Eu precisaria de, no mínimo, outras 3 infrações graves. E isso por muito tempo prevaleceu no STJ. Não é reincidência, é reiteração, que é mais do que reincidência. Eu preciso de, no mínimo, 3 atos infracionais graves anteriores. Tá? Eu preciso estar no 3º ato para poder configurar. Ganhamos por um tempo. Hoje prevalece que basta um ato anterior, que seria a reincidência, e que... Por que ele não usa o termo reincidência e sim reiteração? Para tirar um pouco do direito criminal, para tirar um pouco a noção do direito criminal. Usar uma terminologia diferente que não remeta ao direito criminal. Mas, por exemplo, essa reiteração pode a qualquer tempo ou ela também tem um prazo limite definido? Olha, gente, o certo seria, já que é para considerar reincidência, que eu considere a reincidência depois do trânsito em julgado de uma decisão. E tecnicamente é isso. Mas na prática, basta ter uma passagenzinha lá na vara da infância que o juiz já... Ele não vai dizer que é reincidente, ele vai dizer que tem passagem na vara da infância. Mas o certo é configurar, já que considera isso aqui como reincidência, para a corrente que considera, é considerar a reincidência no seu sentido técnico, de só depois do trânsito, o cometimento de um ato após o trânsito em julgado da decisão anterior. Então, fica essa discussão aí. Essa é uma tese defensiva que a gente usa bastante, por mais que a gente tenha perdido. Hoje a gente não ganha mais isso, mas a gente insiste, porque a gente é brasileiro, não desiste nunca. Principalmente no tráfico, que não tem violência e grave ameaça. Então a gente diz, não tem violência e grave ameaça, e não tem reiteração. E é muito grave. Infrações graves, divergência, para vocês lembrarem. A terceira hipótese. A terceira hipótese não é caso em que o juiz vai aplicar no conhecimento, tá? Ele não vai olhar, julgar aquele caso, aquele ato infracional e dar a decisão. Não é isso. Aplicar a medida de internação. Isso aqui já é na execução. Tá? É o que a gente chama de internação, sanção. É uma punição pelo menino ter descumprido. Descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Foi aplicado para o menino uma medida de liberdade assistida. Aí o menino não cumpriu. Aí ele foi chamado a voltar a cumprir e justificar o porquê que não cumpriu. Se ele não cumpriu e não justificou, é a internação sanção. Mas esse descumprimento tem que ser reiterado. Não é descumprir uma vez e já aplica a internação sanção, não. Ele tem que estar descumprindo mais de uma vez. E tem que ser injustificável. Se ele justificar, não pode aplicar. Tá?
Isso é importante. Não é, não cumpriu, chama aqui, advertiu, já vai sair na internação, sanção. Não. Tem que ser reiterado e injustificável. Ela tem o prazo máximo de 3 meses, mas ela pode durar menos, tá? O juiz pode fixar um prazo inferior. E o juiz pode não acolher a justificativa? Pode. Que ele justifique, mas... Normalmente as justificativas são bem ridículas. Eles não conseguem. Tem uns que falam, não cumpri porque eu não queria cumprir mesmo. Aí quando é a primeira vez, o juiz que eu trabalho normalmente ele tolera. Aí na segunda ele já, porque eu não tenho reiterado. Só se o menino for muito folgado, aí ele aplica. Aí eu interno, eu recorro, mas eu não consigo. Tem em audiência que dá essas justificativas? Olha, não. Tem uma discussão disso aí. Que tem juiz que não faz, mas é errado. Por quê? Porque eu não botei o artigo aqui, mas no próprio artigo da internação e sanção, um dos parágrafos do 122 e o SINASE, eles reforçam que é necessário ouvir o adolescente para essa justificativa. Então, em caso, eu teria que ter uma audiência. Se não ouvir o adolescente, isso a gente ganha com o HC. Isso a gente ganha, é uma das poucas coisas que a gente ganha. Quando não escuta o adolescente. E às vezes o menino, por exemplo, já aconteceu um caso comigo, que assim, o menino era intimado e não ia, intimado não ia. O juiz determinava a condição coercitiva, determinou tudo. Não achou o menino. Aí ele foi e determinou a internação e sanção. Eu recorri e ganhei. Fiz um HC. E ele falava que o menino era pouco caso com a justiça, que também não podia ficar à mercê do menino. Eu ganhei. Falou que não, que tinha que intimar o menino, que é o direito dele ser ouvido, que é após o devido processo legal. A lei é bem clara com isso. Devido processo legal, oitiva do adolescente. Aí acumulando o artigo, é um dos parágrafos de 122 com a lei do SINASE. Tem que ouvir o adolescente, devido processo legal. É injustificável. Olha, seguinte, quando eu vou conversar com o menino antes de uma justificativa, eu viro e falo com o menino, olha, você está aqui porque você não está cumprindo a medida, você tem que explicar para o juiz, você tem uma justificativa. Às vezes o menino te apresenta, sabe? Bom, vai com isso. Aí, às vezes ele não tem o que falar, fala assim, olha, eu acho que ele não vai gostar de ouvir isso que você está falando. Então assim, acho bom você inventar alguma coisa. Só que eu não gosto muito de ficar ajudando o menino a inventar, por quê? Porque já aconteceu de chegar lá e o menino se embola. Então, assim, e o menino fala primeiro, eu não falo. Então, assim, divergência não acaba não dando. Mas o que acontece é que você acaba confundindo o menino. Então, às vezes, porque você fala isso. Aí porque às vezes o juiz começa a apertar, ele não vai saber. Então, dependendo do juiz que vai fazer a audiência, é melhor você deixar o menino seguir a vida. Aí, às vezes, ele fala uma coisa, você fala, isso aí não vai colar. Aí, às vezes, o menino chega e fala assim, não cumpri porque eu não quero cumprir, não vou cumprir. Você fala, você não vai falar isso. Você não vai entender. Aí você dá uma orientada, assim. Porque ajudar a inventar a história, às vezes não dá é rápido. E aí o menino acaba se confundindo e se enrola. E aí é pior. Às vezes é melhor ele não falar nada do que... Nossa, teve um menino, gente, que não tem muito tempo não. Foi antes do carnaval isso. Ele veio o relatório dele, da LA, dizendo que ele estava descumprindo. Mas falou que o menino, quando começou a cumprir a medida... Ele tá até esse caso lá pra eu acho que eu vou tentar no dele, mas acho que eu não vou conseguir, mas vou tentar. E era assim, o menino voltou pra escola depois, né, da medida. Aí o pessoal da LA contando que ele virou um dos melhores alunos da escola, foi selecionado entre os 10 melhores para uma Olimpíada de Matemática, que o menino estava de vento em popa, fazendo curso profissionalizante, estava super... Só que aí o pai do menino era preso. E aí foi solto. E aí quando foi solto, o menino voltou a ter contato com o pai e desandou na vida de novo. E aí veio esse relatório pra mim. Eu falei, poxa, não dá pra perder esse menino, né? Aí eu fui pedir audiência e pedi pra vir a equipe do CREAS na audiência, pra gente tentar fazer alguma coisa ali. Só que o juiz ignorou meu pedido, nem leu. Já marcou a audiência. E aí chegou lá no dia, o menino, ele perguntando, você não quer falar? Aí o menino, não vou falar. Eu falava, menino, não quero falar. Mas por que você não tem o que dizer? E o menino falava, eu não tenho o que te dizer. E ele começou a se irritar, que o menino não estava conseguindo o que dizer, né?
Só que assim, gente, a gente não sabe o que tá passando. O relatório dizia que o menino tava num período difícil. E eu ficava, gente, como que vai internar esse menino na sanção? Se esse menino tinha todo um potencial, né? Por isso que eu tinha pedido à equipe do CREAS pra gente ver o que a gente conseguia ali. Aí ele acabou, como o menino não quis falar, aí ele internou, aplicou a sanção só porque o menino não falou nada. Aí na hora de eu fazer a defesa, eu até falei, olha, inclusive essa defensora, diante da peculiaridade do caso, pediu que viesse aqui a equipe do CREAS pra gente tentar uma medida alternativa e esse juízo ignorou o pedido. E aí ele deu a desculpa dele lá de que a equipe já acompanhava ele no... Só que assim, era um caso que como que você vai aplicar a internação sanção? O menino virou entre os 10 melhores da escola. Como que você vai desperdiçar isso? Aí esse caso fala até para eu ver se eu faço um HC. Mas eu não sei se eu consigo. Mas esse caso eu acho que não dá nem pra dizer que é reiterado. Porque só porque o menino não falou nada é injustificável. Não é que é injustificável, o menino não tinha, ele estava passando por um problema. Por isso que eu achei que a equipe seria importante naquele caso. Então vocês vão ver que na infância às vezes tem isso, a sensibilidade de perceber que um caso é diferente do outro, de pedir uma coisa diferente no caso no outro. E esse parágrafo segundo, gente, é muito importante. Mesmo diante dos casos em que se autoriza a internação, quando houver outra medida adequada, eu vou pedir, tá? Sublinhem, grifem, façam estrelinhas nesse parágrafo. Quando tiver um relatório bom, um menino primário, for um roubo, um homicídio, você pode aplicar isso aí. E como que a gente escolhe? A gente tem 6 medidas socioeducativas. Como que o juiz vai escolher? Que critério que ele vai usar? O 112, parágrafo 1º do Estatuto, ele fala: a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Essa capacidade de cumprir é estrelinha nele. Porque a gente tem que analisar o menino. Por exemplo, eu tenho um menino que seja esquizofrênico. Adianta alguma coisa aplicar uma medida socioeducativa nele? Um menino que faz uso problemático de drogas. Não tem nem, mal sabe o nome dele. Vai adiantar eu aplicar uma medida socioeducativa? Um menino que não tem a menor capacidade de compreensão do que ele está fazendo, ele vai conseguir assimilar os fins de uma medida socioeducativa? A lei fala que em alguns desses casos eu deveria suspender na execução, quando o SINAS fala em suspensão. Tá? A gente vai falar disso na próxima aula. Mas aqui eu diria no conhecimento, gente, que a hipótese de não aplicação de medida socioeducativa seria hipótese de aplicação de medida protetiva. Aí eu vou aplicar o tratamento adequado para o caso concreto. Não tem como eu falar em medida socioeducativa num adolescente que não tem capacidade de cumprimento. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, fora de entendimento psicológico, assim. Uma vez eu pedi isso, era uma LA, mas eu pedi isso, não, eu pedi no conhecimento, não foi na execução, não. E era o seguinte: o menino, ele sofreu um acidente e ele não andava mais. E para ele ir na LA era um sacrifício enorme para a mãe, para ele, um custo. Imagina, ficar andando em cadeira de roda. E eu falei o seguinte, que ele não tinha capacidade de cumprir aquela medida. Ou então, que se fosse aplicada a medida, que a equipe do CREAS fosse na casa dele. Porque tem que ser uma coisa possível dele cumprir, né? Não pode ser inexequível. A medida socioeducativa, guardem isso, ela não pode ser inexequível para o adolescente. Senão, não tem sentido. Vocês vão entender com o último slide que eu vou falar para vocês, que depois é isso. Tem que ter capacidade de cumprimento. Tem que analisar as circunstâncias, tem que analisar a gravidade da infração. Tá? Por exemplo, eu tenho um roubo, tá? E o menino é primário, foi um roubo, passa o celular, sai correndo. O menino estuda, o menino tem uma
possível um respaldo familiar mínimo. Quarto, tráfico de drogas. Fora da escola, mora na rua com os traficantes. Dá pra dizer que o roubo é mais grave que o tráfico nesse caso? Aqui você tem que analisar tudo, gente. Você tem que analisar. Por isso que é tão importante um relatório de uma equipe técnica. Você tem que analisar todas as circunstâncias da vida daquele menino, do ato e a capacidade de cumprimento. Tá? Então pensem muito nisso. A capacidade de cumprimento é muito bom vocês associarem às medidas protetivas, tá? Quando não for possível, não tiver capacidade de cumprimento, eu analisar a medida protetiva que for mais adequada ao caso concreto. Tá bom? Então o juiz sempre tem que ter como norte, além de toda a normativa do direito da criança e do adolescente, todos os princípios, brevidade, excepcionalidade, atualidade. Ele tem que pensar nisso aqui na hora de escolher a melhor medida socioeducativa. Ah, o menino tem mais capacidade de cumprir LA, entre LA e PSC. Qual que é a melhor? Poxa, o menino já trabalha, eu vou botar ele para fazer PSC? Não, eu coloco ele uma LA. Vocês entenderam? Tem que analisar isso. Por que tem que analisar isso? E esse é o nosso último slide e que esse vai dar todo o entendimento do que a gente falou hoje e a base para a gente entrar na próxima aula. Bom, o que é uma medida socioeducativa? Medida socioeducativa não é pena. Mas eu não posso ignorar que ela tem sim uma finalidade penalizadora, né? Afinal, o próprio SINASE reconhece, eu botei aqui para vocês, que ele reconhece expressamente que ela é uma responsabilização pela prática de um ato infracional. Ela é a consequência pela prática de um ato. Então, ela é uma sanção. Não dá para eu esconder isso, né? Mas eu não posso dizer que ela não tem o seu fim pedagógico. E o fim pedagógico dela tem que prevalecer. Ele tem que ser maior. Porque se eu tenho um fim sancionatório prevalecendo, eu tenho uma pena. Se eu tenho só o fim pedagógico, eu tenho só uma medida protetiva. Então, a medida socioeducativa, ela é híbrida. Ela tem um caráter duplo. Ela tem sua natureza pedagógica que deve prevalecer. Aquela medida, ela tem que levar para aquele adolescente algum ensinamento. Ela tem que fazer uma diferença naquela pessoa que está em condição peculiar de pessoa de desenvolvimento. Por que o adolescente tem um tratamento diferente? Não é porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele muitas vezes sabe sim. Tem plena consciência. Não dá para dizer que um menino de 17 anos não tem consciência, um menino de 18 tem. Só que ele está em fase peculiar de pessoa de desenvolvimento. Ele está em formação. O cérebro dele, a personalidade dele está em formação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproveitar desse momento que ele está se formando, pegar esse menino e botar alguma coisa na cabeça dele. Eu tenho que dar oportunidade para ele. Porque para ele estar aqui, é porque a base falhou, o preventivo falhou. Então, eu tenho que tentar dar uma oportunidade. É lindo no discurso. Na prática não funciona assim. Mas, em tese, a ideia da medida socioeducativa é essa. Deixa eu dar uma oportunidade para esse menino. É uma medida que tem que dar curso, tem que dar escolarização, tem que dar oportunidade para ele. Esse é o fim pedagógico. É fazer ele refletir com um apoio psicológico, social, sobre o ato que ele fez. E dar meio para ele sair dessa vida. Esse é o fim pedagógico. E ele deve ser o predominante na medida socioeducativa. Mas eu não posso esquecer do sancionatório. Porque se eu ignoro, gente, que ele está, sim, sendo sancionado e penalizado, eu dou abertura para uma série de violações de direitos. Aí vira o samba do crioulo dono, pior do que já é. Aí é sambar na cara da sociedade. Porque já é uma zona, a infância já é uma zona. Se eu disser que só fim pedagógico, aí vira uma zona maior ainda. Porque eu vou dar abertura, eu vou legitimar tudo quanto é violação de direito. Aí eu não posso falar em garantia. Eu não posso falar em direito, porque eu tenho proteção. Aí eu volto na doutrina da situação irregular. Eu não tenho proteção integral.
Não tenho. Por isso que eu não posso ignorar o fim sancionatório de uma medida socioeducativa. Porque aí, se eu ignorando isso, qual que é o fundamento da decisão que eu acabei de mostrar para vocês? Aquela do efeito suspensivo. A gente tem que proteger. A gente tem que trabalhar pedagogicamente ele imediatamente. Se eu deixo só o fim pedagógico. Não, meu amigo! Eu tenho uma sanção aqui. E sanção tem garantia. E uma das garantias da sanção é presunção de inocência. Eu estou privando ele de liberdade. Ele não está numa colônia de férias. Ele está na Fundação Casa. Isso é uma sanção. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente pensa numa medida socioeducativa. Deve prevalecer o pedagógico? Deve sim. Mas tem que ter o sancionatório. A gente tem que reconhecer. E o SINASE reconheceu isso, dizendo que é uma responsabilização pelo ato praticado. Tá? Isso ajuda vocês a entenderem tudo que a gente falou de medida, de recurso, de as características de uma medida socioeducativa, qual delas escolher, porque isso aqui também deve estar norteando. Qual medida atende ao melhor fim pedagógico daquele adolescente? Por isso, gente, que assim, a infância, ela é uma área híbrida. O direito não dá conta sozinho dela. E o legislador foi muito sábio em reconhecer isso. O direito sozinho, a ciência jurídica, é nada. É a que menos importa. A gente precisa de pedagogo. A gente precisa de psicólogo. A gente precisa de assistente social. A gente precisa porque aquele menino, ele cometeu um ato que tem uma consequência jurídica. Mas para ele ter cometido aquele ato, falhou um monte de coisa. Vamos ver então o que está acontecendo. Por isso que, diferente do adulto, na infância você tem relatório com psicólogo, assistente social. Você às vezes tem que fazer uma avaliação com o pedagogo, com o psiquiatra, porque a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, para evitar que aquele menino se torne um adulto com os problemas que fizeram ele na adolescência cometer aquele ato. Por isso que a infância é diferente. Não é porque ele é menininho bonzinho, ele não sabe o que está fazendo. Não é. Quando a gente vai defender a maioridade, a não redução da maioridade penal, a gente não tem que defender dizendo assim, ai, mas é uma criança, não sabe o que está fazendo. Não, a gente tem que defender, é isso, gente. É dizendo do fim pedagógico, que ele é condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que a personalidade está sendo formada e que é aí que a gente tem possibilidade. Por isso que a reincidência na infância é muito menor do que na do adulto. Porque aqui a gente vai no fundo. O problema, o adulto eu tenho um amigo que diz que para o adulto deveria ser assim, para o adolescente é algo muito melhor. Porque aqui eu vou na raiz, eu vou no que está causando o problema. Eu assumo que o problema não é meu, jurídico. Eu, judiciário, sei de nada. Eu, judiciário, sou uma bosta. Eu preciso das outras. Eu só estou aqui porque ele cometeu um ato e eu preciso dar uma resposta jurídica. Mas para dar essa resposta jurídica, eu não posso dar ela sem um apoio de uma equipe multidisciplinar me dizendo o que aconteceu com esse menino e qual que é a medida socioeducativa. Tem juiz que pede para a equipe não dizer no relatório qual é a medida adequada. Porque eu digo o seguinte, o juiz, eu acho que eu falei isso para vocês na outra aula, não tenho certeza. Ele não está distrito ao laudo da equipe técnica. Só que para ele ir contra aquele laudo, filho, você está contrariando um psicólogo, uma assistente social. Contrarie com argumentos técnicos. Porque isso aqui é um problema jurídico, entre aspas. A gente tem que dar uma solução jurídica, mas fundamentada em argumento técnico. Por isso que a infância ela é tão apaixonante e frustrante, porque a gente precisa é muito legal você poder sair um pouco do ramo do direito e analisar as outras áreas. Você pega o relatório do menino, é uma psicóloga dizendo, olha, esse menino tem essa história de vida e ele cometeu esse ato, entrou no mundo do infracional, aparentemente por isso, aconteceu isso com ele. O social, ele mora numa casa assim, assado. E no final, o que precisa para aquele menino? Isso é o pedagógico. Aí a gente vai entender que medida que vai ajudar ele com isso. Agora, a gente não pode esquecer do sancionatório. Porque aí a gente vai internar todo mundo com o fim de que a gente vai estar protegendo todo mundo. Porque assim, hoje que eu trabalho, ele fala pra mãe, não se preocupe, a gente vai cuidar do seu filho. O cuidado, filho, é botar na Fundação Casa.
Tá? Então, isso é importante. E isso é muito importante também para a nossa próxima aula, que a gente vai ver a execução das medidas socioeducativas. A gente vai ver como que é na prática uma LA, uma internação, como que funciona dentro de uma fundação casa. Como que acontece? O que o menino faz? Para que serve um defensor público dentro de uma unidade de fundação casa? Um defensor público fiscalizando um processo de cumprimento de medida em meio aberto. O que a gente faz? Tá? Quais são os direitos desse menino dentro de um processo de cumprimento de medida, de uma execução? E aí na próxima aula a gente vai falar sobre a execução das medidas. Eu vou aprofundar para vocês como que é uma medida em meio aberto, quem que arca com os custos, quem que executa essa medida. E eu vou trazer também, eu acho que a gente vai ter tempo, eu vou trazer para vocês uns exercícios para a gente poder analisar como que tudo que eu falei para vocês é cobrado na área da infância. Porque a área da infância, ela é um pouco abstrata. Aí você fica, mas como que vão me perguntar isso numa prova? Por exemplo, o concurso que... Eu não lembro se foi o que eu fiz ou foi o anterior. Mas na prova da infância, eu tinha que falar até de benefício de prestação continuada. Eu tinha que identificar que naquele caso, uma das coisas que aquela família precisava era o benefício de prestação continuada. Por isso que a gente não pode ficar só no direito. A gente tem que abrir nossa mente quando se trata de infância. A gente tem que pensar amplo, a gente tem que pensar no psicológico e no social. Senão a gente não vai conseguir resolver nada, porque o direito é o que menos importa na área da infância. Tá? Então na próxima aula a gente fala de execução e eu vou trazer um pouco para vocês como que essa mistura de áreas é cobrada em prova. No edital tá lá, Lei Orgânica de Serviço Social, é para estudar. Portaria do Ministério da Saúde, é para estudar. CAPS, usamos muito, tá? CREAS, CRAS, tudo isso, tá bom? Então até a próxima fala. Poderia comentar com a gente um pouquinho do caso do Champinha? Então, caso do Champinha, é o seguinte, o Champinha tá lá por causa do, né, vocês sabem do evento que foi, ele teria estuprado e matado. E aí o que acontece? Passaram os 3 anos. Ele foi um dos poucos que ficaram os 3 anos. Passou 3 anos, 21 anos, tem que extinguir a medida. O que fizeram ali? Como é que a gente pode continuar com ele privado de liberdade? Aplicando uma medida protetiva de internação na unidade experimental de saúde. Botaram ele lá. Ele está preso há muito mais tempo do que ele estaria se fosse adulto. Tá? Muito mais, muito mais. Ele é a prova de que um adolescente, dependendo do caso, pode sofrer muito mais que o adulto. Essa unidade experimental, ela existe e ela estava sendo esvaziada. Só tinha ele e mais um, se eu não me engano. Mas parece que estão botando outros lá agora. E que ela está sendo meio que reativada. Ela é uma unidade em que ficam essas pessoas que foram responsabilizadas enquanto adolescentes e que, como, né, não querem colocar eles em sociedade, dão um laudo de que eles têm problemas psiquiátricos e que não podem, né, devem ser tratados. E aí a pessoa morre lá, fica lá até... Porque quem é um psiquiatra que vai dar um laudo agora também dizendo que pode sair? Professor, mas acho que até que foi lá e fez toda uma avaliação e disse que não contou absolutamente nada, nenhum problema. Mas não vai. Então, professora, mas isso também pode proteger ele, porque caso ele saia do jeito que a sociedade tá, vai matar. Mas as pessoas nem lembram dele. Lembra. Mas na pessoa não lembra, mas a mídia lembra. Então acho que vai se soltar, vai estar direito ao esquecimento. A mídia, na verdade, ela vai. Oi.